Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a correção da página 24 e 25, tá? Que foi passado para vocês na semana passada. Então, elas eram todas referentes ao texto da páginazinha 23, volar é seguro? Então, lá na 24, compreensão do texto. Você sabia que muitas pessoas não pretendem viajar de avião? O texto explica que isso ocorre por quê? Segundo o texto, por que as pessoas hoje em dia não gostam de viajar de avião? Alternativa B. Essas pessoas sentem um certo medo de voar, assim como ocorre com 1/6 das pessoas adultas. 2. Uma tripulação altamente especializada e um correto funcionamento do avião garante o quê? Garante apreensão? Está tudo certo, não tem por que ter apreensão. Sofisticação? Aí, no caso, não é uma questão de status, né? Segurança? Sim, exato, garante segurança. 3. Relaciona as palavras anteriores com os seus sinônimos. Sofisticação. Elegância, né? Segurança. Proteção. Apreensão. Medo. Então, ficou C-A-B, certo? Analise o estilo do texto e defina o público-alvo. É para criança? Será que criança ia entender porcentagem, proporção, igual fala, 1/6 da população adulta tem medo, né? Adolescente, será que adolescente está preocupado com o medo alheio? Ou adultos? Se você disse adultos, alternativa C, você acertou, pois no texto a gente pode observar muitas marcas de formalidade, como por exemplo, ter uma linguagem mais cuidada, mais cuidadosa, mais culta, né? Então a gente pode perceber que é voltada para um público-alvo com um entendimento, uma procura de seriedade, de conhecimento muito maior. Isso fica evidente nos T, que nós já aprendemos que são para situações formais, né? Então, quem busca uma formalidade é o adulto, alternativa C. Caixa de palavras, meios de transportes. Então, a alternativa A ficou autobus, alternativa B, avião, alternativa C, metrô, D, furgoneta, que é uma van, E, trem, F, coche, que é carro, G, bicicleta e H, moto, né? No aeroporto, complete as orientações a seguir com as palavras do quadro. Então, ficou assim: el passageiro debe dirigir-se al mostrador, né? Dando continuidade, de sua companhia aérea. Enquanto llegue a su terminal, ele dispondrá de carritos para llevar sus maletas. El aeropuerto tiene máquinas plastificadoras para proteger mejor su equipaje. B. Después de facturar el equipaje, recibirá la tarjeta de embarque en la que figurará la puerta de embarque de su vuelo. C. Antes de embarcar, tendrá que passar por el filtro de seguridad. Para isso, deve estar com su DNI, visado e passaporte em manos. D. El pasajero debe comprobar sempre la situación de su vuelo en los monitores para ver informaciones sobre retraso de vuelos ou de cambio de puerta de embarque. E, finalmente, tendrá acesso a las tiendas duty free, donde podrá comprar produtos de várias marcas internacionais. F. Una vez dentro de la aeronave, la azafata le indicará el assento correspondente. Então, ficou assim. Agora, lá na página 26.
vocês, nós vamos ver as perífrases verbais do futuro. Então, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o futuro, né? As frases no futuro. Então, para expressar um feito no futuro, consideramos que é certo e evidente utilizar essa tabelinha aqui, ó. Vou explicar para vocês, vai ser muito importante, tá? Na hora do estudo. Primeiro, quando a gente fala em futuro, a gente fala em verbo ir, tá? Indicativo, verbo ir. Vou, né? No caso, eu vou. Então, nós temos que sempre observar os pronomes pessoais que nós já aprendemos. Relembrando os pronomes pessoais. Yo, tu, el, ella e usted. Nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Nós temos 6 pronomes pessoais, respectivamente singular e plural. Primeira coisa que vocês têm que relembrar. Depois, nós vamos sempre estar trabalhando com o verbo ir, tá? Então, yo voy, tu vas, él, ella e usted va. Nosotros vamos, vosotros vais, ellos, ellas e ustedes vão. Preposição sempre, sempre, sempre em qualquer pronome pessoal. Preposição a. Yo voy a viajar. Tu vas a cenar. Ello va a salir. Então, sempre a preposição a. E depois, os verbos no infinitivo. Lembrando que o verbo no infinitivo é aquele verbo não conjugado, né? Quando a gente não conjugou ele, a gente fala que ele está no infinitivo, tá? O verbo natural, sem conjugação. Por exemplo, dormir, sair, sem você fazer a conjugação de acordo com a pessoa que você está tratando, tá? Então, para a aula de hoje, vocês irão ler essa tabelinha, ouvindo isso que eu disse, e realizar apenas a atividade 1, A, B, C e D. Ó, essa aqui, ó. Atividade 1, A, B, C e D, leitura e atividade. Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão observar a cena, a imagem, e vão colocar aí um exemplo, tá? Uma imagem de chuva. Então, o que vai acontecer? Vai chover, vai chover. Entenderam? Só isso, tá? Para essa aula, só isso. Lembrando, já estou passando poucas atividades para que vocês não deixem acumular. Já chega a nossa semana de avaliação. Vocês precisam estar com tudo em dia, direitinho. Tirem foto dessa atividade, anexem aí no Google Sala de Aula, tá ok? E não acumular é pro bem de vocês, para que vocês possam estar assimilando todo esse conteúdo, assimilando tudo que está sendo passado, tá? Porque não adianta só copiar, só fazer por fazer, não, vocês precisam aprender. Por isso eu tô dando esse tempo, passando poucas atividades, para que vocês tenham tempo de ler, tempo de compreender, tempo de fazer exatamente como se deve, tá ok? Um ótimo final de semana para vocês, tá? E fiquem com Deus.